Querido, eu sempre costumo falar, pastor, padre, pai de santo, mãe de santo, nada disso pode mudar a nossa vida, ok? O único que pode mudar a nossa vida se chama Jesus Cristo de Nazaré. A palavra religião, também religião não muda a vida de ninguém. A palavra religião vem do latim religare, que é religar o homem a Deus. E o único religare que está na Bíblia está em 1 Timóteo 2,5, quando fala que só um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Jesus é a minha religião, Jesus é a tua religião. Ele é o religare, ele é quem nos religa ao Pai. Então, por isso estamos aqui por ele, amém, queridos? Estamos aqui devotando unicamente ao nosso Senhor Jesus, pela honra de estarmos na sua presença. É uma honra você estar na presença de Deus, amém, queridos? Um alto preço foi pago para que você estivesse aqui, e esse preço foi pago na cruz há mais de 2000 anos atrás. Cada gota, cada sangue este que não foi derramado apenas na cruz, já no Getsemane, Jesus, tamanho estresse e dor que ele estava passando, tensão na sua alma, porque ele estava por entrar num processo muito difícil, que é a crucificação, e ali a Bíblia diz que dos seus poros sai sangue, fenômeno esse que a medicina já declara há muito tempo, chamado hematidrose. A emoção, o estresse é tão grande da pessoa que é possível, sim, dos seus poros saírem sangue, e assim aconteceu com o nosso Jesus. Queridos, nesta manhã, esse mês tem sido intitulado como mês da família. Domingo passado nós pregamos sobre o Dia das Mães, falamos sobre mãe, uma escolha, uma renúncia. Isso, mães sabem muito bem quanto é o preço da renúncia. Ser mãe já é uma renúncia. Então, eu preguei sobre mãe, cada opção, cada escolha, uma renúncia. Nesta manhã, queridos, eu quero pregar sobre uma família que está na Bíblia, talvez a família mais para analisarmos, para meditarmos dela. Talvez, e tenho certeza disso, uma família que se destaca em todos os aspectos, queridos. Uma família que vai nos levar a meditarmos e olharmos para a nossa família. Nesse mês da família, eu quero pregar sobre a família de um homem, um simples homem. O nome dele se chama Jesus Cristo de Nazaré. Eu quero pregar sobre a família de Jesus, queridos. E nesta manhã, eu peço que seu coração esteja totalmente voltado a Deus, amém? Não deixe que nada venha perturbá-lo, tirar a sua mente de Cristo, que a sua mente seja levada cativa ao Senhor. Não deixe que nada venha perturbá-lo, tirar a sua atenção. Se você quer ir no banheiro, aproveite agora. Se você quer beber água, aproveite agora. Mas enquanto estivermos ministrando a palavra, procure ao máximo evitar, amém, se deslocar na igreja, salvo, obviamente, por questões médicas, claro, sem dúvida. Mas enquanto estivermos ministrando a palavra, se concentre, amém? Não deixe que nada venha perturbá-lo, tirar a sua atenção, ainda mais numa mensagem tão rica. Eu creio que Deus tem uma mensagem muito rica para você nesta manhã, amém? Então abra o seu coração de toda a tua força, de toda a tua intenção. Abra as vossas Bíblias no Evangelho de Cristo segundo João capítulo de número 7, a partir do versículo 1. E o título da mensagem é A Família de Jesus. João capítulo 7, vamos do versículo 1 ao versículo 10. Eu irei ler esses 10 versículos, depois nós iremos meditar sobre eles. Quem achou, por gentileza, em podendo, coloque-se de pé para a leitura inicial, exordial, prefacial desta manhã. João capítulo 7, versículo 1, todos já acharam, amém? Quem não achou, diga misericórdia. Olha, tem gente aí que não achou ainda, hein? João capítulo 7, versículo 1 diz assim: Passadas estas coisas, Jesus andava pela Galileia, porque não desejava percorrer a Judéia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Ora, a festa dos judeus, chamada festa dos tabernáculos, estava próxima. Dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos, e lhe disseram: Deixa este lugar e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público e, contudo, realize os seus feitos em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo, pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Disse-lhes, pois, Jesus: O meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está presente.
Não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito de que as suas obras são más. Subi vós outros à festa, eu, por enquanto, não subo, porque o meu tempo ainda não está cumprido. Disse-lhe Jesus estas coisas e continuou Mas, depois que seus irmãos subiram para a festa, então subiu ele também, não publicamente, mas em oculto. Oremos. Deus amado, em nome de Jesus, obrigado por esta manhã, pela palavra ministrada. Meditamos sobre ela, meu Pai, sobre cada vida que aqui está, cada família aqui presente, cada família representada neste lugar. Deus, eu te peço uma bênção especial. Eu te peço uma mensagem transformadora de famílias. Deus, famílias estas, como todas, passam por problemas, dificuldades, mas há uma bênção sobre as famílias. Aqui nesta manhã eu te peço e eu profetizo restauração, laços mais firmados ainda, Deus, feridas sendo tratadas, curadas, Deus, causas sendo esclarecidas e como devemos nos posicionar diante delas. Senhor, abençoa cada família, porque certamente família é projeto teu, Senhor, nesta terra, e através dela, Deus, que a tua palavra é sim expandida, a tua palavra é sim anunciada. Então abençoa desde o pai até o filho mais novo, Senhor, até todo parentesco envolvido. Querido, abençoa em nome de Jesus e usa-me, Deus, nesta manhã, em nome de Jesus, amém e amém. Quem entendeu, diga glória a Deus. Amém, queridos. Podem se assentar, amém? João capítulo 7, queridos, antes de entrarmos e meditarmos nos versículos bíblicos, é interessante falarmos um pouco sobre a família de Jesus. E não é uma ousadia pregar sobre ela, a Bíblia denota muitas coisas sobre esta família. E acaba que é bom analisarmos a família de Jesus, porque ao analisarmos esta família, que a princípio vem ao nosso coração, à nossa mente, o quê? Família perfeita. Família sem problemas. É a família de Jesus. É a família de Maria. É a família onde o Salvador nasce. É a família no qual o Salvador cresce. É uma família perfeita. Eu só posso encontrar pontos positivos nesta família. Queridos, perdão, mas você está redondamente equivocado. Muito pelo contrário. A psicologia diz que existe um termo na psicologia familiar que é famílias disfuncionais. Não existe essa terminologia dentro da psicologia? Famílias disfuncionais, famílias que não funcionam muito bem. Eu confesso a todos que eu estou para encontrar uma família que funcione bem. Se você me encontrar uma família funcionando perfeitamente, me avisa que eu não sei o que está fazendo nessa terra ainda. Mas todas as famílias são disfuncionais, ou seja, em alguma proporção ela não funciona perfeitamente. Em algum aspecto há algo ou aspectos, na verdade no plural fica muito melhor, essa família não funciona de uma forma perfeita. Todos nós estamos aqui porque Jesus não veio para os sãos, amém? Jesus veio para os doentes. Jesus veio para as famílias disfuncionais, aquelas que ainda não estão funcionando da forma perfeita. E essa perfeição, certamente, só será alcançada no céu. Mas enquanto estivermos aqui, caminhamos para ela, amém? Lutamos para ela, lutamos em sermos pais melhores, esposas melhores, mães melhores, filhos melhores, lutamos nesse propósito, porque família é um projeto de Deus, nasceu no coração de Deus. Família é algo que realmente brota de algo arraigado em Deus. Mas quando eu olho para a família de Jesus, queridos, confesso que ao analisar a família de Jesus, eu fiquei muito assustado, queridos. Eu fiquei muito assustado enquanto homem, enquanto alma, nos meus sentimentos. Fiquei assustado com o que vi nessa família. Mas, ao mesmo tempo, Deus falava no meu coração que, pois bem, a família de Jesus não poderia ser perfeita. Primeiro, que Jesus veio como homem. Segundo, que os seus pais e toda a família, e mais do que tudo isso, uma família disfuncional vem demonstrar o quão Deus é bom em transformar até a família do seu filho. Até a família do seu filho não fugiu dessa explanação da palavra. Até a família de Jesus não foge da abordagem de Deus sobre ela. Até a família de Jesus tem os seus problemas e suas dificuldades. Será que as nossas não teriam? Obviamente que sim, amém? Mas antes de meditarmos no versículo 1 do capítulo 7, não desmarque João 7,
mas eu vou me permitir aqui fugir um pouquinho de um sermão expositivo. Eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia lá em Marcos. Volte um pouquinho. Marcos capítulo 6. Evangelho de Cristo segundo Marcos, no capítulo número 6, Marcos 6, versículo de número 3. Vamos já partir do versículo 3, para você entender um pouquinho como era composta essa família. Mateus 6, versículo 3, todos já acharam, amém? Tem Marcos na Bíblia, queridos? Tem, né? Marcos 6, versículo 3, assim: não é este o carpinteiro? E a carpintaria aqui, queridos, não era com madeira, ok? Jesus trabalhava com rochas, com pedras. Quando a gente vê em alguns filmes, é um erro muito grande. Não trabalhava com madeira, mas poderia até trabalhar em algum momento, mas a ênfase era com rochas. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Ou seja, Jesus tinha 4 irmãos de sangue, ok? Guarda isso. E não vivem aqui entre nós suas irmãs? Quantas, pastor? A Bíblia não diz, mas havia irmãs. 4 irmãos e algumas, pelo menos mais de uma irmã Jesus tinha. E o versículo 3 continua: e escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua própria terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Admirou-se da incredulidade deles, contudo, percorria as aldeias vizinhas a ensinar. Queridos, a incredulidade permeava aquela família. Era uma família incrédula em relação à deidade de Jesus. Eles não criam que Jesus era o Messias. Seus próprios irmãos, os 4, são eles que nós ministramos aqui: Tiago, Judas, Simão, Judas e as irmãs, não criam em Jesus. Por vezes, queridos, a intimidade, por vezes a convivência nos afasta do sobrenatural. Por vezes, e talvez seja o grande desafio do homem e da mulher, é levar salvação para sua casa, para sua família. Você, Alexandre, eu conheço o teu passado, agora vai falar de Jesus para mim. Olha o que você fez. O passado sempre é levado em consideração. Os ciúmes dentro de uma família existe. A questão de talvez dar uma proeminência maior para um em detrimento de outro, uma predileção a um e preterindo o outro. Ou seja, a família, além de ser o maior foco evangelístico da terra, é o maior desafio que nós temos. Porque se falhamos em relação à nossa família, falhamos em tudo. Se falhamos entre os mais intrínsecos a nós, que são os nossos filhos, falhamos em algo e precisamos mudar e olhar com um foco diferente. Mas família é um desafio e ao mesmo tempo um potencial extraordinário. Uma família no altar de Deus, que se expande, avança, ganha muitas coisas em Deus. Uma família sem Cristo sofre muitas mazelas, e a família de Jesus, seus irmãos, os mais íntimos, não criam nele. Então a primeira coisa que eu destaco, queridos, nessa família, era uma família realmente disfuncional, sim, uma família onde havia uma certa concorrência, não de Jesus, mas dos demais irmãos em relação a ele, talvez por vê-lo naturalmente se destacar e o povo se achegar a ele, a multidão segui-lo e os demais como preteridos. Quão difícil é isso, queridos? Não é fácil. Eu quero que antes de você julgar os irmãos de Jesus, você se coloque no lugar também deles. Porque naturalmente, por mais que, entendo eu, que Maria e José não provocasse isso, claro que não, mas é natural você ver um irmão se destacando e você, por vezes, tem ciúmes. Não, pastor, não tenho ciúmes. Tá bom, vamos pular essa etapa, depois você fala com Deus. Mas é quase que natural no ser humano você ter algum tipo de olhar para alguém que teve a mesma criação, as mesmas possibilidades, e alguém que avançou um pouco mais, e você não teve aquele destaque, por exemplo, que Jesus teve. E aqueles irmãos, antes de olharmos para eles de um olhar pejorativo, eu quero também me colocar no lugar dele, porque não é fácil, deles, né? Não é fácil, mas não justifica, queridos. Porque Jesus, a Bíblia diz que o lugar onde ele menos fez milagres foi em Nazaré, foi na casa dele. Foi no lugar onde ele cresceu, por causa da incredulidade.
E por vezes, queridos, deixamos de experimentar algo de Deus porque deixamos que a intimidade venha nos ferir, venha nos afastar. E Jesus, ali naquela família, agora ele está sofrendo, sendo preterido pelos seus irmãos, e seus irmãos agora realmente falando muito mal dele. Não abra sua Bíblia, mas não abra assim, é um pouquinho. Vai lá, Marcos ainda, capítulo 3. Como já estamos em Marcos, vamos ler Marcos capítulo 3, versículo 20. Olha como estava essa família. Marcos 3, versículo 20, diz assim: então ele foi para casa, Jesus foi para casa, provavelmente a casa de Pedro. Não obstante, multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podiam comer. E quando os parentes de Jesus, parente aqui é uma expressão bem lato sensu, ok? Pode incluir até amigos, como familiares. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para porque diziam, está fora de maluco, sem noção, é um desequilibrado. Queridos, ouvir isso, aquele que é o Messias, aquele que veio para salvar, para curar, como a multidão seguia, mas seus irmãos, sua família, os mais íntimos, falavam, olha, está fora de si. Você imagina, queridos, com seu olhar mais inocente, você consegue ouvir isso de forma natural na família daquele no qual nós esperávamos a perfeição? Salta aos nossos olhos. É estranho ouvir isso, mas dessa estranheza só vem demonstrar que Jesus cresceu e nasceu numa família como qualquer outra, como a minha, como a sua, disfuncional nos seus aspectos, mas que Deus restaura, Deus transforma. Amém? Volte agora lá para João capítulo 7, esse é o texto que eu quero meditar nesta manhã. Amém? Glória a Deus, queridos. João capítulo número 7, vamos já a partir do versículo 1, vamos lê-lo novamente. Versículo 1 diz assim: passadas estas coisas, pastor, para aqui, que coisas se passaram? Muitas coisas, mas o capítulo anterior, queridos, é muito intenso, muito intenso. Jesus faz uma analogia no capítulo 6 em relação a Moisés. Moisés no deserto, ele clama ao Pai para que enviasse pão, e Jesus manda o pão, né? Jesus manda e sacia a fome do povo. E Jesus naquele momento aproveita essa analogia e fala: agora, hoje, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aquele que tem fome, saciado está a sua fome. Aquele que tem sede, beba de mim e está saciada a sua sede. Palavra dura demais, e o povo questionou como ele, o pão vivo do céu. Que é isso? Ele é Deus, e o povo começa a questionar. A Bíblia diz que seus discípulos, diferentemente dos apóstolos, discípulos eram aqueles que seguiam Jesus. No mínimo 70 e muito mais havia de discípulos. A Bíblia diz que muitos dos seus discípulos, no capítulo 6, foram embora com aquele discurso. Duro demais esse discurso. Eles falam, duro demais esse discurso. Como continuar diante desse discurso? Porque entender esse discurso como verdadeiro é ser perseguido. Muitos discípulos fogem. Jesus, na mesma hora, deixa-os ir. Jesus não esboça a reação, ele só vira para os seus 12 e fala: e vocês 12, querem ir também? Porque se quiserem ir, é agora a hora. Mas os 12 permanecem e ficam caminhando com ele. Palavras duras, queridos. Palavras de Jesus, diferentemente das que hoje, infelizmente, nós ouvimos de ditos profetas que se levantam, só tem palavra positiva. Nunca vi, ou seja, ou melhor, já vi várias vezes, mas nos dias de hoje, cada vez mais, é diminuto nós encontrarmos o homem de Deus falar: você está errado, você está em pecado, é isso e aquilo. Hoje só tem profecia para levantar o ego, só para sua satisfação pessoal. E na Bíblia, queridos, o que transforma é tocar na tua ferida. A palavra de Deus tem que constranger, queridos. A palavra de Deus tem que fazer você se mover na poltrona, ficar incomodado, dá vontade, às vezes, até de ir embora. Porque tem que tocar a ferida, tem que ser transformadora. Tem que transformar vidas, senão estamos perdendo tempo aqui. Amém, meus amados? E o versículo 1 diz: passadas essas coisas, que você já entendeu quais eram, Jesus andava pela Galileia, porque não desejava percorrer a Judéia. Por que Jesus não desejava percorrer a Judéia? Jesus foi para a Galileia por N motivos, queridos. Amém? Galileia é o quartel-general de Jesus, lá que ele forja e forma os seus discípulos e seus 12.
Porque Judéia é lugar de religiosidade, Judéia é lugar de um sacerdócio falido, de homens interesseiros, e Jesus não queria chamar os doutos do palácio, do sinédrio. Jesus foi chamar os homens simples, os pescadores da Galileia, e são esses que Deus forja, que Deus prepara, que Deus levanta. Amém, queridos? Mas a Bíblia também diz, finalzinho do versículo 1, visto que os judeus procuravam matá-lo. Então guarda isso, para você entender a mensagem. Estar ou ir para a Judéia era sinônimo de morte para Jesus. Morte. Naquele momento, ir para a Judéia era uma possibilidade imensa de Jesus ser morto. Antes de você pensar em qualquer outra coisa, Jesus não tinha medo de morte, queridos. Jesus tinha medo de morte, de morrer. Jesus diz nos seus evangelhos, não fostes vós que me tiraste, eu dou a minha vida, eu vou lá dou. Foi Jesus que deu a sua vida. Jesus que andava no Getsemane, queridos, quando Pedro, pseudamente tentando defender Jesus, ele vai e corta a orelha de Malco, né? Tentou, é claro que ele mirou a orelha, né, queridos? Não, ele mirou o pescoço de Malco, mas graças a Deus que ele erra e pega apenas entre aspas, a orelha de Malco. E Jesus, na mesma hora, cura ali Malco, restaura a orelha dele, tudo bem. Aí Jesus se volta para Pedro. Pedro, você não sabe que se eu quisesse, eu oraria ao Pai, ele enviaria milhões, uma miríade de anjos para me socorrer. Então Jesus nunca teve medo de morte, ele veio para isso. Mas na hora do Pai. Na hora que o Pai permitisse. Então Jesus não tinha nenhum receio de morte para ir para a Judéia, por mais que soubesse que tentariam matá-lo. Havia algo mais profundo do que isso, queridos. E talvez algo que mais doa em nós, que é uma rejeição familiar. São filhos preteridos, são pais que não dão valor, são mães que não cuidam. Muito mais do que o pseudo medo da morte que Jesus não tinha, era, por incrível que pareça, queridos, a maior dor de Jesus era ouvir o que seus irmãos falavam dele. A maior dor de Jesus era caminhar ao lado de seus irmãos. A maior ferida estava na sua alma, em ouvir daqueles que ele mais almejava cuidar e tratar e abençoar, ouvir palavras duríssimas. Olha que diz versículo 2. Ora, a festa dos judeus, chamada festa dos tabernáculos, estava... A festa dos tabernáculos é uma das 3 maiores festas do povo judeu até os dias de hoje. Primeira Páscoa, segunda Pentecostes e terceira Tabernáculos. A festa dos tabernáculos trazia à memória o povo no deserto, 400 anos no deserto, aquele período todo ali, e Deus tratando, 70 anos no deserto, e ali Deus tratando aquele povo, Deus curando, sarando aquele povo. E o povo de tabernáculo em tabernáculo, e a festa simbolizava isso, apontando isso, trazendo à memória quão Deus foi gracioso no deserto com aquele povo. Mas interessante também que a palavra tabernáculo quer dizer habitar. Quando João 1,14 diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós, é o mesmo termo do grego de tabernaculou. Então a festa dos tabernáculos, que nos meses hoje, nosso calendário, cai por volta de setembro, outubro, é o tabernacular de Cristo. A festa dos tabernáculos é a profecia que Cristo habitaria em nós. Essa é o cumprimento. Todas as festas judaicas têm cumprimento de Jesus. Todas. Páscoa não precisamos nem falar. A gente rememora na ceia sempre. Ok? Mas tabernáculo era isso. Jesus tabernaculou em nós. Nós somos habitação dele. Amém? Cristo habita em nós. Então essa festa para Jesus era muito significativa. Todos desciam e iam para Jerusalém ao templo. Jesus ansiava também estar lá como todo judeu. Todos os judeus anseiam estar na festa do tabernáculo. E naquela época tinham que ir para Jerusalém, onde havia toda a cerimônia. Jesus também queria ir, queridos. Mas algo não dá muita vontade. Olha o que diz o texto, versículo 3. Dirigiram-se, pois, a ele os seus Tiago,
Judas, Simão, José, talvez irmãos aqui lato sensu pegando as irmãs também. Vou repetir. Dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos e lhe disseram, olha a sugestão dos irmãos, deixa este lugar e vai parar, para quê? Vai parar? Será que seus irmãos eram tão ignorantes no sentido de saber o que seu irmão mais velho, Jesus, estava passando? Será que seus irmãos eram tão inocentes em não saberem que Judeia era sinônimo de morte para Jesus? Será que seus irmãos eram tão inocentes que não sabiam que ir à Judeia era sinônimo de morte para o seu irmão? Mas a proposta, a sugestão que eles fazem é exatamente essa. Vai para a Judeia, ou seja, em outras palavras, morra. Pode morrer. Não queremos você, meu irmão, no nosso meio. Pode morrer. Porque quem faz uma proposta dessa não tem outra intenção, por mais que tente camuflar as intenções. No âmago, realmente, dela, no bojo dela, no profundo daquela sugestão, estava, eu não quero mais te ver, Jesus. Você nessa casa, os holofotes estão em ti. E nós somos o resto. Não queremos caminhar contigo. Vocês conseguem engolir, talvez seja essa a melhor palavra, vocês conseguem engolir, digerir, tamanha insatisfação, tamanha dor, numa família na qual nós esperávamos ser a melhor de todas. Nos melhores das pregações, você imaginava ouvir que a família de Jesus tinha tudo isso. Pastor, eu pensava que minha família que estava mal. Pastor, eu pensava que minha família que estava disfuncional. Mas por ser esta família a mais destacada, e a mais anunciada, e a mais visibilizada, mais visível, ou deveria ser a mais visível, é que Jesus, é que Deus não camufla, não passa a mão na cabeça dela. As feridas estão estampadas. O que eu louvo a Deus, queridos, porque se eu fosse escrever uma biografia minha, olha, confesso que eu ia esconder muita coisa. Talvez você fosse da mesma forma que eu. Talvez você desse uma ênfase maior às suas virtudes, né? Às suas conquistas. E aqueles seus erros, suas falhas, você deixasse quase no finalzinho daquele capítulo, com a letra bem pequena, quase uma nota de rodapé. A Bíblia não é assim, queridos. A Bíblia tira a roupa, deixa nu o povo judeu. Porque a Bíblia foi escrita por judeus. Tinham tudo para camuflar determinados erros e falhas, tamanhos. Mas a Bíblia, ela demonstra tão claramente sua inerrância, sua infalibilidade, que ela tira a roupa realmente. Deixa tudo nu e patente aos olhos do ser humano. É a família de Jesus, é sobre essa que Deus permitiu tirar a roupa e mostrar todas as falhas que tinham dentro daquela casa. Para que eu pudesse entender que assim como aquela casa foi restaurada, a minha também pode. Amém, queridos? Glória a Deus. Deixa este lugar e vai para a Judeia. Ou seja, queriam a morte de seu irmão. Como assim, pastor? Como o irmão pode querer a morte do outro? Esses quatro, no mínimo, Tiago, Judas, Simão e José, queriam a morte de Jesus. Mas o texto continua. Versículo 3 ainda. Deixa este lugar e vai para a Judeia, para que também os teus discípulos vejam as obras que... Olha que interessante, queridos. Os irmãos, está aqui uma conversa, os quatro no mínimo, com Jesus. E eles falam o seguinte, para que os teus discípulos, porque nós não somos. Deu para entender, queridos? O que eles estão deixando bem claro ali para Jesus é o seguinte, para que os teus discípulos, porque nós não somos e não seremos. Não nos inclua nisso. É para os teus discípulos, Jesus, é para aqueles que você está formando, porque nós não queremos ser formados por ti. Nós não aceitamos, não o vemos bem. Para nós, a sua presença é indesejável. Inclusive, vai para a Judeia. Vai para a Judeia e morre mais cedo. Porque nós não queremos realmente termos alguém que se destaca tanto em nosso meio. E eles não entendiam isso. Não entendiam isso. Mas são os teus discípulos, porque eles não se consideravam discípulos de Jesus. Não se consideravam e nem queriam ser.
Quem está entendendo, diga glória a Deus. Olha que família, queridos. Olha que desfuncionalidade. Olha que funcionamento ruim. Olha em que ambiente Jesus nasceu. Se é nesse que Jesus nasceu, e tudo que ele venceu, e tudo que a família dele se transformou, será que a minha também não pode? Será que você também não pode? Por mais difícil tenha sido o ambiente no qual você nasceu, por mais que tenha sido seu pai desta forma, sua mãe desta forma, seus irmãos de outra forma, será que não há chance para você ter a sua vida transformada e construir uma família abençoada? Sem dúvida. Amém, queridos? Glória a Deus. Essa mensagem, quando eu leio as feridas dessa família, é Deus falando de forma tácita: você tem chance. Você tem transformação. Amém? Versículo 4. Olha o que ele diz. Olha o que os seus irmãos dizem. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público e contudo realize os seus feitos em... Olha, assim, eles usam uma frase que tem sentido. Olha o que eles falam. Não tem ninguém que quer ser conhecido e faça as coisas em oculto. Você tem que dar publicidade. Tem que publicar seus atos. As pessoas têm que saber. É assim, é o tipo da sugestão aos nossos olhos. Cuidado com essas sugestões. Amém? Cuidado com sugestões que parecem intenção bonitinha. Parece que no fundo gosta de você. Porque tem sentido. Faça com que todos os demais conheçam as tuas obras. Que tu fazes de oculto, faz em público, que todo mundo vai amar. Só que, queridos, por que Jesus não fazia as coisas e pedia algo secreto? Primeiro, queridos, Jesus não conseguia nem andar mais. A multidão o cercava e ele não conseguia nem andar nos lugares. Ele tinha que ir nos lugares. E por si só a palavra ia ser anunciada. Por si só. Você fala para um homem fazer segredo, ele vai anunciar tudo. Então, por si só, a palavra já seria anunciada, mas Jesus tinha uma estratégia em todos os lugares, e quanto menos a multidão o cercasse, ele iria ter acesso. Ia chegar o momento da maior publicidade, queridos. Qual a maior publicidade? Cruz. Hoje você está aqui por causa da cruz. Essa cruz, essa publicidade, esse anúncio que rasga séculos, religiões, nações, rasga, mudou a história de antes e depois. Vai chegar a hora certa que Deus vai te exaltar. Cuidado com as pseudas propostas bonitinhas, que só querem antecipar e tudo herança antecipada no fim vai ser amaldiçoada. Acalma teu coração. Amém? Eu fico imaginando Jesus ouvindo aquilo. Realmente, tem sentido. E o texto continua, vou ler o versículo 4 novamente. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público e contudo realize os seus feitos em oculto. Aí eles continuam. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao... Como é que começa, queridos, essa frase? Se fazes estas coisas, ou seja, não criam, né, queridos? Dúvida intensa sobre Cristo. Se tu dizes mesmo que fazes essas coisas, olha, vai lá e anuncia para o mundo. Se, irmãos incrédulos, poderiam ter visto muitos milagres poderiam ter visto. Em Nazaré, muitos milagres poderiam ter sido feitos, mas deixaram de experimentar dos milagres por causa de uma coisa, que é uma praga, queridos. Só tem uma coisa que desagrada a Deus. Pastor, o que é que desagrada? Tem muitas coisas, né? Mas eu quero destacar uma coisa que desagrada a Deus. Incredulidade. Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível. Então, se eu não tenho fé, eu o desagrado. Se tem algo que desagrada a Deus, é falta de fé. E seus irmãos mais íntimos, aqueles que nós esperávamos, caramba, esses serão de todo o coração. Dentre os 12, você não esperaria que pelo menos um dos irmãos estivessem lá? Ou talvez os 4? Não teria uma lógica perfeita colocar alguns dos 4 ali entre os 12? Teria, pois bem, nenhum estava. Naquele momento, nenhum foi. Jesus foi para Galileia, chamou homens e constituiu seus 12 apóstolos. Se fazes essas coisas, incredulidade, falta de fé,
Queridos, em nome de Jesus, não deixe que a incredulidade entre no seu coração. Amém. E pastor, como é que a incredulidade entra no nosso coração? Quando a gente se acostuma com as coisas. A partir do momento que você entra nessa igreja, acostumada a estar aqui, a pior praga que pode atormentar um homem é se acostumar com Deus. Esse foi o pecado de Moisés, não foi isso? Deus falou, bata na rocha. Bata na rocha. Ele bateu, saiu água, claro. Depois Deus falou o quê? Falai a rocha. Mas Moisés, acostumado a bater, foi lá e bateu. Por isso não entrou na terra prometida. Porque se acostumou com Deus. Queridos, não se acostume com Deus, amém? Que cada dia seja novo para você. Que cada dia seja uma oportunidade de você louvar, de buscá-lo. De todo o coração, em nome de Jesus. Isso é fé, porque a religião endurece. A religião, o que é religião, queridos? Na verdade, todo mundo aqui é religioso. Que é isso, pastor? Ué, você não acorda de manhã? Não escova o dente? Eu espero que você escove o dente, né? Escova o dente, toma seu café, depois você vai almoçar. Isso é ser religioso, tem uma religião. Então a religião não é por si só errado, porque todo mundo tem um padrão, ok? Mas quando ele traz para a espiritualidade, quando você padroniza algo, quando isso endurece o seu coração, isso esfria o coração do homem, e cada vez mais, quanto mais religioso, mais incrédulo eu me torno, porque não é mais pela fé, é pelo ritual. E se eu tenho um ritual, para que eu tenho fé? Se me der uma cartilha, é só eu seguir a cartilha. É ou não é, queridos? Precisa de fé para seguir a cartilha? Não precisa. Me deram uma cartilha, eu estou seguindo. Venha ao culto toda quarta-feira, é a quarta-feira dos milagres. Na sétima quarta, são 7 quartas. Não falte nunca, porque você vai ser abençoado. Se você vier às 7 quartas-feiras, aquele milagre que você está esperando vai acontecer. E aí não aconteceu. Aí você vai chegar para o pastor, pastor, não recebi o meu milagre. Aí o pastor, muito sábio, vai dizer, você não teve fé. Aí se a pessoa for mais sábia do que ele, responde assim, mas o Senhor não me ensinou a ter fé. O Senhor me ensinou a vir todas as quartas-feiras, 7 quartas-feiras, e eu vim, e não fui abençoado. Então, queridos, venha uma vez, 2 vezes, às vezes a pessoa passa as 7 quartas-feiras e não recebe aquilo, a pessoa vem no finalzinho do culto, da 7ª quarta-feira, pega o amém, ela dá amém, recebeu. Vai explicar isso, queridos. É aquela parábola que Jesus fala dos trabalhadores, que um chega cedinho, recebe um salário. O outro chega meio-dia, recebe o mesmo salário. Outro chega faltando 10 minutos para acabar o tempo de serviço, recebe o mesmo salário. Aí o que chegou cedinho fica indignado. Que isso, empregador? Como é que eu, que cheguei cedinho, trabalhei muito mais, recebo o mesmo salário de quem chegou por último? Não é por obra. É pela fé, querido. É pela fé. Amém? Glória a Deus. Versículo 5. Vamos voltar ao texto, não vou sair muito dele. Versículo 5 diz assim: pois nem mesmo os seus irmãos criam. João deixa claro aqui, abro só um parênteses, querido, há uma possibilidade de João ser parente de Jesus. Muitos dizem que Salomé, que era mãe de Tiago e João, era irmã de Maria. Então, tem textos bíblicos que nos levam a isso, mas não dá para ter certeza, tá bom? Aí João poderia ser um primo de Jesus, mas não dá para entender isso, não dá para ter certeza bíblica sobre isso, ok? Mas é uma linha de pensamento. Mas o versículo 5 diz que João declara, olha, pois nem mesmo os seus irmãos criam neles, não criam. Não precisava nem João falar isso, pelos versículos anteriores nós já tínhamos chegado a essa conclusão. Versículo 6. Disse-lhes, pois, Jesus, o meu tempo ainda não chegou. Olha o que Jesus falou, não adianta vir com propostas indecentes para mim. Eu não sou levado por lábia, eu não sou levado por dinheiro, eu não sou levado por boas palavras, porque as palavras que seus irmãos disseram foi o seguinte, olha, bota holofote em ti, fala em público. E ele falou, não chegou a minha hora. Queridos, tem que ser muito seguro em si para falar isso. Você não precisa mostrar nada para ninguém. Amém? Teu pai garante tudo em você. Amém? Saiba que você é em Deus. Você não precisa de holofote em cima de você. Deus, na hora certa, Ele joga holofote. Tenha certeza disso. Deus, quando quer exaltar, Ele exalta. Mas em todo tempo, queridos, não seja levado por propostas indecentes. Jesus falou, não chegou a minha hora ainda. Outros iam questionar, falar.
Não chegou minha hora ainda. Talvez, pô, fraco, hein? No meio dos jovens é assim, né? Você precisa se autoafirmar. Se você não estiver no meio do grupo, você não tem afirmação. Aí você tem que... Não quero. É só falar, não quero. Não quero. Poxa, mas você é tão jovem, é jubilado, você é um religioso. Não quero. Simples. Amém? Você não precisa justificar nada a ninguém, somente ao seu Pai. Amém? Glória a Deus. Disse depois Jesus: meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está... Olha o que Jesus está falando, mas o teu tempo, meus irmãos, está na hora, hein? O meu não chegou ainda, mas o de vocês já chegou. Em outras palavras, é porque a incredulidade não permite que eles entendessem a profundidade da mensagem. Mas em outras palavras, Jesus está falando o seguinte: olha, me aceita, ainda tem tempo. Meu tempo ainda não chegou, mas o de vocês está aqui agora. Olha como, sabiamente, porque é difícil pregar em casa. Você sabe disso. Como é difícil pregar para um familiar seu. Ele vai te questionar, ele vai falar do teu passado. E Jesus, muito sabiamente, ele usa nas entrelinhas, a mensagem está lá. Isso vai ter fruto, queridos. A palavra de Deus não volta vazia, tenha certeza disso, amém? Esses homens foram transformados. Amém ou não amém? Mas o vosso sempre, versículo 6, mas o vosso sempre está presente. 7, não pode o mundo odiar-vos. Olha o que Jesus fala para eles, né, para os irmãos. O mundo não vai odiar vocês. Por quê? Porque vocês falam o que o mundo gosta de ouvir. Vocês não salgam nada. Porque o sal tem que salgar, tem que se misturar, tem que trazer sabor. Vocês não salgam nada. Vocês falam o que todo mundo quer ouvir. É aquela pregação, como fala, água com açúcar. É só para levantar o ego. Tudo é sobre a pessoa. Às vezes louvores, né? Tantos louvores aí, você escuta os louvores, é só sobre a pessoa. Não é sobre Deus, é sobre ela. Deus vai te honrar, Deus vai abrir a porta. É só isso. É só sobre você. E às vezes entramos nesse egocentrismo também. Entramos nesse estilo e só começamos a olhar para dentro de nós. E quando eu leio esse texto, Jesus está falando: olha, vocês, o mundo não vai odiar vocês. Ele continua: mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito de que as suas obras são mais. Jesus fala: mas a mim vão me odiar. Por quê? Porque eu boto o dedo na ferida. Eu não passo pano. Eu não quero igreja cheia e ao mesmo tempo pessoas vazias. Amém? A mensagem tem que confrontar, a mensagem tem que transformar, a mensagem tem que trazer vida. Amém, meus amados? Transformação é vida, não é isso? Glória a Deus. Versículo de número 8. Subi vós outros à festa. Jesus declara: podem ir. Podem subir vocês para a festa. E o texto continua: eu, por enquanto, não subo, porque o meu tempo ainda não está cumprido. Eu fico imaginando o quão difícil foi para Jesus falar isso. Ler é fácil, né, queridos? Ler é fácil. Mas Jesus fala: subi vós outros à festa. Ele queria subir, queridos. Todo judeu queria ir. Todo judeu anseia, todo ano, subir à festa dos tabernáculos. Mas ele, sobe vocês aí. Em outras palavras, está difícil andar do lado de vocês. Está difícil ouvir tudo que vocês falam de mim. Está incômodo para mim estar ao lado de vocês. Jesus amava seus irmãos, queridos. Jesus perdoava seus irmãos. Não confunda perdão com intimidade. Eu posso perdoar, mas ter intimidade, talvez eu nunca mais tenha com alguém. Não preciso ter intimidade. Amém? Perdão tem que existir, mas aliança não precisa ter. Mas quando eu leio esse texto, queridos, subi vós outros, eu vejo uma tristeza. Eu, por enquanto, não subo, porque o meu tempo ainda não está cumprido. E Jesus fala: não vou subir. Versículo 9. Disse-lhe Jesus essas coisas e continuou na Galileia, enquanto todo mundo estava indo para Jerusalém. Enquanto todo mundo estava empolgado de estar indo na festa dos tabernáculos. Jesus na Galileia, feliz, queridos. Vocês acham que Jesus estava feliz? Triste. Estava deixando de usufruir, de aproveitar de uma festa tão espiritual que é o tabernáculo, a festa dos tabernáculos. Por causa de quem? De seus irmãos.
por causa daqueles irmãos incrédulos, só queriam o mal de Jesus. É a família de Jesus, queridos, não tem como a gente esconder, é essa família. Versículo 10. Mães, depois que seus irmãos subiram para a festa, então subiu ele também. Não publicamente, mas em... Olha que interessante, queridos. Não vou, não. Depois Jesus fala, pô, eu vou sim. Na verdade, queridos, Jesus sempre quis ir. Jesus nunca teve medo da morte. Ele sabia que o tempo do Pai para ele seria perfeito. O que Jesus não queria era o quê? O que Jesus não queria? Pode falar, não dói não. O que ele não queria é ir com seus irmãos. A companhia não agradava. Por mais que Jesus amasse seus irmãos, essa intimidade eu não quero. Dói em mim. Está me prejudicando. Está fazendo com que eu deixe de ir na festa dos tabernáculos. Está fazendo com que eu quase deixasse de ir e pregasse a palavra como Jesus vai. Depois você lê todo o texto, não tem tempo para isso. Mas Jesus vai em Jerusalém, entra na sinagoga, prega a palavra. Mas aquela dor estava fazendo com que ele abnegasse, deixasse de lado o chamado dele, que era pregar a palavra. O que ele não queria, queridos, era ouvir de seus irmãos tudo o que eles falavam. Mas ele vai, amém, da forma dele, em secreto, em oculto, e faz, não deixe de fazer a obra de Deus, queridos. Por mais lutas que você passe na sua casa, entre seus irmãos, seus pais, não pare de fazer a palavra, não pare de pregar, não pare de anunciar a palavra de Deus. Pastor, mas e eles? Queridos, dê um pulo na sua Bíblia, eu estou quase encerrando. 1 Coríntios, vai lá para 1 Coríntios capítulo 15. Eu tenho que ir para Paulo para esclarecer o que acontece. 1 Coríntios capítulo 15, versículo de número... Vamos a partir do versículo 5. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 5. Quem achou, diga achei. Está procurando. Flamenguista tem que te dar mais tempo. Vamos a partir do versículo 3. Olha aqui de versículo 3. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, e segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro, Cefas, e depois aos 12. Depois foi visto por mais 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago. Quem era Tiago, queridos? Era o irmão de sangue de Jesus. Tiago se transformou um dos maiores pregadores da palavra de Deus. Presidente da igreja de Jerusalém. A primeira igreja formalmente constituída, liderada por Tiago, irmão de Jesus. Você consegue imaginar, queridos? O incrédulo Tiago, agora Jesus ressuscitou e Jesus passa por ele. Você consegue imaginar isso? A dor no coração de Tiago, de imaginar e trazer à memória todo o mal que ele falou em relação ao seu irmão, todas as palavras duras que ele trouxe ao seu irmão. Imagina o amor constrangendo ele vendo agora Jesus ressuscitado, ressurreto. Aquilo transforma, queridos, nós temos esse conhecimento. O que fez, queridos, esse homem mudar de vida? A palavra, cada detalhe que Jesus falava, por mais duro que fosse aos ouvidos dos irmãos, uma hora, queridos, a palavra não volta vazia. Deus toca em cada familiar teu. Eu poderia falar de Judas. Olha, Tiago, queridos, foi uma pessoa tão marcante na história da igreja. Qual o primeiro texto neotestamentário escrito? Ah, pastor, é só você ler Mateus, Marcos. Não. Tiago. Primeiro escrito neotestamentário. Foi Tiago que escreveu. O irmão de Jesus. Eu fico imaginando, queridos. Imagina, todo homem salvo é maravilhoso. Mas imagina o irmão de Jesus salvo. Meu Deus, que poder! Que unção havia nesse homem, que autoridade a todos esperarem ele escrever. Eu posso ir além, Judas. O Judas que está na sua Bíblia aqui, lá no finalzinho, antes de Apocalipse, é o irmão de Jesus.
uma teologia tamanha. Vai ler Judas. Se você não vai encontrar, sem dúvidas, no texto dele. Ele vai falar nada mais nada menos do que a queda dos anjos que estão presos eternamente, em prisão eterna. Que alguns falam em Gênesis capítulo 6, que foram os filhos dos homens, que se misturaram com as filhas das mulheres, deram gigantes. Olha a profundidade do texto de Judas, queridos. Olha os homens, olha que homens se transformaram. Judas e Tiago, pastor, e Simão e José. Queridos, na Bíblia nós não encontramos referências. Os pais da igreja falam algo sobre eles, mas todos caminharam com Deus. De uma forma mais proeminente ou menos proeminente, mas todos caminharam com Deus, porque a palavra não volta vazia. Não se dobre, queridos, continua sendo o homem e a mulher de Deus na tua casa, na tua família, honrando pai e mãe. Honra pai e mãe para que os teus dias sejam prolongados nessa terra. Como a Bíblia diz em Efésios capítulo 6, filhos, não provocai a ira dos vossos pais, mas a Bíblia também diz, pais, não provocai seus filhos a ira. Eu vou pregar domingo que vem sobre isso. Tragam seus filhos. Quando que o pai provoca os seus filhos a ira? Porque quando o filho provoca o pai a ira, é mole falar, né? Mas quando que os pais provocam ira nos filhos? Sabia que o pai provoca ira no filho? Sabia que tem ira que o filho tem em relação ao pai? Entre aspas, que é justificável. Tem sentido. Talvez eu no mesmo lugar dele faria também. Mas o que eu leio e vejo isso, queridos, é como Deus transforma uma família disfuncional em uma família que começa a funcionar no prumo. Essa é a minha, essa é a sua família. Queridos, esse é o retrato da minha, da sua, das nossas famílias. E no bojo de tudo, no final de tudo, Deus restaura. Deus faz tudo novo. Continua sendo o homem, a mulher de Deus na tua casa, com sabedoria. Você vê que a pregação de Jesus não foi tão estardalhosa em Nazaré, na casa dele. Muitos milagres não aconteceram. Mas você quer milagre maior do que seus irmãos serem salvos? Quer milagre maior, queridos? Vamos se colocar de pé. Quero orar pela tua casa, pela tua família, pelos seus, amém? Pelos seus filhos, pelos seus pais, pelos seus avós, amém? Aqueles que ainda não conhecem a Cristo. E talvez você esteja aqui sofrendo batalhas da sua vida, talvez resistência familiar, talvez você, queridos, tem pessoas que são colocadas para fora de casa por causa do Evangelho, tem pessoas que são jubiladas por causa do Evangelho, tem pessoas que são rejeitadas, rechaçadas no âmbito familiar por causa da sua fé em Cristo, mas Deus te trouxe aqui nesta manhã, para falar assim como fiz na família de Jesus, restaurei aqueles irmãos, posso restaurar também na sua vida. Não há impossíveis para Deus, queridos. E Deus ama trabalhar em famílias, ama sarar a família de você estar aqui hoje. Pastor, meu pai, minha mãe não está aqui, meu filho não está aqui, mas você está. Você está. E talvez Deus esteja trazendo você aqui para te dar sabedoria, estratégias, amém, para perdoar, para continuar insistindo. Não desista, com bom senso, sem ser chato. Que tem muito crente chato, que não sabe a hora certa de falar, não sabe a hora de se calar, mas saiba o momento, tempo exato, Deus vai te dar a hora certa, e tua família vai ser abençoada, desde o pai até o filho menor, vai ser abençoado em nome de Jesus, amém, queridos? Meus amados, eu não vou chamar as famílias aqui, senão eu teria que chamar todas as famílias aqui, amém? Mas eu vou pedir para você colocar a mão no seu coração. Eu quero orar para a tua casa, orar pela tua família, orar pelo teu pai, pela sua mãe, pelo seu filho, pelo seu sobrinho. Feche seus olhos em nome de Jesus. Deus amado, não há impossíveis para ti. Assim como na família daquele que nós talvez esperássemos perfeição. Não havia. Não havia, Senhor. E tenho certeza que de propósito, ou seja, tu colocas lupa nessa família, Senhor, de propósito. Para saber que não há família perfeita, mas já há um pai que sara todas as coisas. Senhor, não existe uma família perfeita, mas já há um Deus que traz famílias, faz famílias se tornarem perfeitas. E eu te peço nesta manhã sobre cada família aqui representada, eu peço cura, eu peço tratamento, Senhor, desde o menor até o maior. Senhor, aquilo que talvez tenha saído do controle,
as palavras malditas, as palavras mal colocadas. Deus, as dores que ouvimos, as palavras de maldição que ouvimos, de rejeição, de preterição. Senhor, em nome de Jesus, traz perdão nesta manhã. Traz, meu Pai, restauração nesta casa. Deus, esse homem que conhece a Ti, essa mulher que conhece a Ti, tira a capa, dá outra face, em prol do Evangelho entrar na tua casa, na tua família, e toda a tua casa, e você poder falar, como Josué falou, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Profetizamos, nossa casa servirá ao Senhor. Não ficará o inferno vai perder, não vai ficar nenhum. Senhor, nós profetizamos famílias transformadas e restauradas, para a honra e para a glória do Senhor Jesus. E você que crê nisso, dá um glória a Deus bem alto no seu lugar. Aplauda bem forte ao Senhor Jesus.